Bom dia a todos. A equipe formada por mim, João Vitor Alves, Francisco Célio e Lídia Rebeca ficou responsável pelo artigo Avaliação de pavimentos flexíveis através de um método de inspeção visual. Artigo esse que foi postado no Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET em novembro de 2017. Foi escrito por Emerson Patrick, Maria Carolina e Ari Ferreira, os três da Universidade Federal do Cariri. No Brasil, a malha rodoviária é o principal meio de escoamento da produção e uma das mais variáveis e mais importantes da economia do país, tornando-se necessário que a mesma tenha um sistema de conservação e manutenção rápido e eficiente. O estudo busca propor e aplicar de forma experimental um modelo de coleta e análise de dados visuais das condições de determinado pavimento, visando fazer uma avaliação prática do mesmo, como forma de otimizar parte das etapas de um sistema de gestão e manutenção de pavimentos flexíveis. A justificativa para tal estudo se dá pela necessidade de eliminar processos burocráticos, atividades e divisões de tarefas que chegaram a ser consideradas redundantes, de tal forma que atrasava o funcionamento da gerência das vias pavimentadas. Ou seja, a gente pode julgar isso que teve como objetivo eliminar o retrabalho. E a ideia simples do artigo é criar um modelo de avaliação da superestrutura viária de rodovias baseado em uma inspeção visual, utilizando de fotografias, filmagens detalhadas que seriam em seguida levadas a especialistas como engenheiros civis, geólogos e técnicos afins. Segundo a NBR 720-82 da ABNT, o pavimento ele é considerado uma estrutura construída após a terraplanagem e destinada economicamente em seu conjunto a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego, melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança, resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento e classificando o nosso pavimento em questão, no caso o flexível, ele é definido como aquele constituído por camadas que não trabalham a tração. Normalmente são constituídos de revestimento betuminoso delgado sobre camadas puramente granulares. A capacidade de suporte é função das características de distribuição de cargas por um sistema de camadas superpostas, onde as de melhor qualidade encontram-se mais próximas da carga aplicada. O Manual de Pavimentação, postado pelo DENIT 2006, define o pavimento flexível como aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Um exemplo típico é o pavimento constituído por uma base de brita graduada ou macadame, ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada asfáltica. Na imagem abaixo, a gente consegue ver as diferenças básicas entre pavimentos do rígido para os flexíveis. Como a gente pode ver que a principal característica é a divisão no revestimento, onde no rígido são constituídos de uma só parte, enquanto que no flexível a gente vê que é dividido em revestimento, base, subbase, reforço de subleito e subleito. Nessa parte final também se diferencia do rígido, pois a gente vê que consta o reforço do subleito, característica ausente no pavimento rígido. Conforme Hess, em 1994, a gerência de pavimentos é subdividida em uma estrutura hierárquica de 3 níveis diferentes, sendo eles o nível administrativo, o nível de rede e o nível de projeto. O administrativo
é onde os recursos são alocados entre as diferentes categorias da infraestrutura de transportes. No nível de rede, os departamentos de gerência determinam as estratégias de intervenção, identificam as necessidades da malha e programam as atividades de intervenção. Com base nos resultados arranjados por ordem de prioridade pelo nível administrativo, os departamentos indicam os recursos que serão aplicados às redes. Os detalhamentos de cada tratamento serão abordados no nível de projeto, e os dois últimos níveis são considerados da ação de engenharia. Esse trabalho ele foca no nível de rede, pois ele pretende otimizar algumas estratégias de intervenção baseado em um modo de coleta de análise de dados. Bom, esse método ele consiste basicamente em uma coleta de dados através de um levantamento visual. Então, foram fotografados todos os tipos de defeitos encontrados no trecho, anotando e medindo sua incidência com auxílio de um odômetro, que é um instrumento utilizado para medir distâncias percorridas, e de um aparelho GPS. Tanto o trecho experimental quanto o próprio método passaram pela avaliação dos especialistas. Ao todo foram 5 especialistas que atuam no ramo da engenharia de transportes, com experiência na área de pavimentação. E antes desses dados serem repassados para eles, passaram por uma seleção e foram organizados de acordo com a sua ordem de aparição no trecho. Aqui a gente observa o roteiro utilizado na avaliação. Foi solicitado que os especialistas eles analisassem o trecho, analisando cada segmento e cada defeito isolado, e julgassem a necessidade de ser realizado uma intervenção. E também foi solicitado que, caso fosse necessário a intervenção, eles sugerissem ações a serem tomadas. Aqui, a gente observa o modelo de avaliação repassado a esses especialistas. Foi feito em forma de tabela, visando maior praticidade e facilidade de entendimento. Aqui na primeira parte da avaliação, consta os dados preliminares, então a qual segmento se refere, a extensão em metros e os vídeos daquele segmento, e a enumeração dos defeitos e dos problemas encontrados ali. E o questionamento de ser preciso uma intervenção, que nos leva à segunda parte da avaliação, que é o nosso guia de manutenção. Nesse guia de manutenção, caso não seja necessário uma intervenção, tem a opção de não fazer nada, e caso seja necessário, tem algumas opções de ações, como a manutenção preventiva ou corretiva, um reforço estrutural, uma reconstrução, ou a necessidade de outros estudos para aí sim chegar a uma ação a ser tomada. Foi analisado inicialmente a incidência ou não das manifestações patológicas no trecho e as distâncias percorridas, para aí dividir o trecho em segmentos e também mostrar os defeitos isolados. Então, é o que a gente observa nessa figura aqui, que temos as duas cidades na qual o trecho se encontra, temos o traçado do trecho, a divisão dos segmentos e mostrando os defeitos isolados. Aqui a gente observa alguns dados visuais coletados e analisados. Nessa primeira figura temos uma trinca transversal na junção do solo-ponte e uma panela surgindo devido à gravidade de trincas tipo couro de jacaré. Aqui na segunda figura a gente observa fissuras longitudinais, provavelmente causadas por problemas na drenagem de águas pluviais, porque se a gente perceber bem, podemos ver o pavimento com aspecto de molhado. Então, a drenagem, a falta de drenagem no caso, pode ser uma possível causa. Aqui temos trincas tipo couro de jacaré, fissuras no pavimento com perda de agregado, iniciando uma panela.
Aqui observamos a encosta desprotegida, a ausência de drenagem, aqui uma panela com água e solo aqui sobre a via, aqui um buraco no acostamento com rompimento do meio-fio, aqui temos uma deformação plástica com fendas de erosão, e aqui duas panelas de grandes dimensões no centro da via. Por fim, as respostas obtidas por parte dos especialistas se mostraram variáveis em alguns defeitos, porém periódicas em outros aspectos. Percebeu-se que em defeitos mais graves e visíveis, como panelas, escorregamentos, dentre outros, as respostas elas permaneceram próximas dentro das opções que constam no guia de manutenção. Provavelmente, a ausência de quantitativos precisos dos defeitos, como comprimento, profundidade, espessura, que não foram possíveis serem coletados, pode ter influenciado nas escolhas dos especialistas. Foi pedido também que os especialistas dessem uma nota de utilidade ao método. Essa nota variava de 0 a 5, onde 0 é considerado inútil e 5 considerado muito útil. É importante lembrar que foi pedido que eles dessem essa nota, mas supondo que a aplicação do método estivesse acompanhado de dados quantitativos mais precisos. Então, essas notas foram organizadas e analisadas. Então, foi realizada uma média pela seguinte fórmula, onde VS é o valor de serventia ou utilidade, X as notas individuais de cada avaliador e N o número de avaliadores. Então, aqui observa-se a realização da média, que resultou em 3,7. Então, o valor de serventia ou utilidade do método proposto foi de 3,7, que na escala utilizada se enquadra como útil. Então, o método foi considerado útil. Mas é importante salientar que os especialistas deixaram observações de que, de fato, o método é útil, mas é imprescindível que ele esteja alinhado a quantitativos mais precisos. Bem, agora eu vou falar sobre as considerações finais sobre o presente artigo. Foi observado, de acordo com os resultados, que este método, com sua precisão limitada, está em um nível útil e agradável, na forma de avaliar os pavimentos flexíveis, pois é um método rápido, prático e barato, assim dispensando aquelas atividades bem burocráticas e redundantes para os engenheiros responsáveis. Porém, o método apresentado neste trabalho, ele não propõe a substituição das demais avaliações necessárias, e sim foi proposto para que esse método seja adicionado como uma ferramenta para os casos mais corriqueiros, aqueles que podem ser solucionados com um estudo mais prático e simples. Nesse trabalho, pode ter acontecido uma interferência direta por conta da falta dos quantitativos precisos dos defeitos encontrados. Então, é indicado que esse método seja feito apenas com os quantitativos precisos e por uma equipe especialista para ser feita a coleta de dados. Mas esse problema com os avaliadores, mesmo assim, ainda considera um método útil e agradável. Também foi ressaltado pelos avaliadores que a BR-116 no interior do Ceará teve obras nessa década ainda e mesmo assim apresenta uma grande quantidade de avarias. E foi visto também que a rodovia carece de diversos estudos específicos e também uma boa fiscalização.